Olá, eu sou Luciana Martins Maia e hoje eu quero dar 7 dicas simples para o professor de hoje usar a tecnologia em favor da aprendizagem. Bom, nós estamos nessa onda de isolamento social, né, por conta do coronavírus, a princípio por 15 dias, mas pode durar muito mais, dependendo dos acontecimentos, a gente não tem como prever nesse momento. Só que, para não complicar ainda mais o calendário escolar, o que a gente vai fazer? Né? Porque a princípio as crianças estão em casa por 15 dias, mas se isso se estender. E nesses 15 dias, né, as crianças e os jovens, se eles ficarem parados, eles vão comer o tempo todo, né, vão comer sem parar, vão tocar o terror em casa, e a gente precisa manter essas crianças estudando, né? E a solução seria as escolas utilizarem com os alunos as metodologias ativas de aprendizagem. Ih, Luciana, mas o que são metodologias ativas? Né? Que história é essa de metodologias ativas de aprendizagem? Bom, metodologia ativa de aprendizagem é um processo bem amplo e que tem como a principal característica essa inserção do estudante, né, como o principal agente responsável pela própria aprendizagem. Mas como é que funciona isso? A metodologia ativa ela é uma ferramenta também excelente para facilitar o aprendizado de adultos, que também é chamada de andragogia, mas isso aí a gente não vai entrar nesse contexto agora não. O que eu quero falar é que atualmente uma das formas mais utilizadas de metodologia ativa é o ensino híbrido. E isso nesse período de coronavírus, de isolamento social, a gente pode usar muito, né? Mas eu vou explicar isso tudinho para você já nesse vídeo mesmo. Então, vamos lá, vamos retomar aqui para a gente poder entender bem. Nesse contexto de isolamento social que nós fomos obrigados a estar agora, as metodologias ativas estão surgindo como uma proposta para focar o processo de ensinar e aprender na busca dessa participação mais ativa, né, de todo mundo, dos professores, dos alunos e de uma forma centrada na realidade que eles estão inseridos. Então, as metodologias ativas, elas entram como um conjunto de atividades que podem ser organizadas pelas escolas com a presença marcante de uma intencionalidade educativa. O que seria isso? De uma intenção de educar, de um objetivo, de um conteúdo específico. E através dessas metodologias ativas, os alunos, os estudantes, eles deixam de ser apenas um agente passivo da educação, aquele que senta lá na sala de aula e escuta o professor, e passa a ser um membro ativo nesse processo de aprendizagem por meio de estratégias pedagógicas que o professor vai utilizar para estimular essa apropriação e essa produção do conhecimento e a análise dos problemas, né? Você pode pensar que isso é uma coisa nova, é uma novidade, né? Futuro. Não é. Paulo Freire, lá atrás, lá na década de 60, já adotava esse modelo. Então, há muitos anos, as metodologias ativas já são utilizadas, né? O Paulo Freire já usava como uma educação libertadora, que valorizava o diálogo, desmistificava a realidade. E aí, dentro desse contexto dele, problematizar acaba não sendo apresentar questões para os alunos resolverem, não é só isso. Era discutir soluções com os alunos. Então, eu chamo de metodologia ativa, o nome já diz, é um método que exige uma participação ativa tanto do professor quanto dos alunos. Bom, nas metodologias ativas, o aluno passa então a ser o protagonista, o transformador desse processo de ensino, enquanto o educador ele assume o papel de orientador, abrindo espaço para essa interação, para essa participação dos estudantes na construção desse conhecimento. Então, e onde isso tudo entra nessa história aí de coronavírus, de isolamento social e nesse contexto que a gente está vivendo agora, tanto com os nossos filhos, ou com os alunos, ou com as escolas, enfim. Como é que isso entra? Eu vou dar 7 dicas aqui, simples, de como a gente pode trabalhar com esses alunos nesse recesso forçado e como isso pode até ser bom e ser bem interessante, ser um momento novo e produtivo para ambas as partes, tanto para os alunos quanto para os professores. Né? E eu tenho certeza que vocês vão se surpreender com a capacidade que vocês têm e a capacidade que os alunos têm. Então vamos lá, estão preparados? Dica número 1. Tenha um canal de comunicação efetivo com seus alunos. Né? Use de acordo com a sua realidade. Né? Faça o que for preciso, mas adaptando a realidade de todo mundo. Não é hora de inventar muito. Então é o canal que você já tem, é o canal que você já está mais acostumado a utilizar com seus alunos. Pode ser o WhatsApp, pode ser Instagram, pode ser a plataforma da escola, pode ser qualquer canal. Mas principalmente precisa ser o que vocês já estão mais acostumados a utilizar e que os alunos também estão acostumados. Porque aí não complica, todo mundo entende.
Dica número 2, use o ensino híbrido. O que é o ensino híbrido? Bom, o ensino híbrido é a união do ensino tradicional, presencial, né, que a gente já conhece, com aquele à distância, que a gente chama de EAD. Então você vai utilizar o que você fala, esse ensino tradicional, né, que o professor ensina, com os recursos que a gente tem tecnológicos. Então usa tecnologia no ensino, né? O professor pode usar essa tecnologia no ensino para quê? Para facilitar o contato do aluno com o conhecimento. E isso vai permitir que ele busque fontes, que ele busque informações, que ele busque dados online rapidamente, com a finalidade de complementar o que foi dito em sala de aula. Então, digamos, por exemplo, que o professor está trabalhando fotossíntese com os alunos. E o aluno vai lá no Google e pesquisa vídeos sobre a fotossíntese, outras explicações sobre a fotossíntese, imagens sobre a fotossíntese, e aí vai complementar tudo aquilo que o professor já disse. Então, como é que o professor, nesse momento, à distância, online, com os alunos em casa e ele na casa dele, pode usar esse ensino híbrido? Bom, o professor pode selecionar vídeos que podem ser pertinentes para essa aprendizagem, ou mesmo ele pode gravar com o seu próprio celular, né? Da mesma forma que eu estou fazendo aqui, a aula que ele deveria dar. Então, não se preocupe, professor, se a gravação não está de primeira, né? Se você não souber fazer edição, nada disso nesse momento é importante. Na sala de aula, quando você está lá, não tem edição. Na sala de aula, quando você está lá em pé, na frente dos alunos, não tem luz assim, luz assado. É o professor e os alunos e é isso que vai importar. Então, o importante, o que conta mesmo, é o conteúdo que o professor vai ensinar. E eu tenho certeza que o engajamento com seus alunos vai ser fantástico. Os alunos vão adorar ver o próprio professor lá na telinha do celular deles, ensinando, dando uma aula exclusiva. E nessa aula eles podem pausar, eles podem voltar, eles podem rever, repetir. Então, se você também quiser complementar com outros conteúdos, você pode selecionar e-books, textos, né, qualquer tipo de fonte de leitura ou de imagem que possa fazer os seus alunos entenderem melhor o conteúdo que você está dando. Então, assim, você pode dar aula em vídeo ou você pode mandar um vídeo para os alunos sobre a aula e complementar com imagem, com outros vídeos, com material, com uma leitura. Fica a seu critério, professor. É uma dica poderosa. Dica número 3, aula invertida. O que seria essa aula invertida? Bom, a sala de aula invertida nada mais é do que a inversão desse modelo tradicional, em que o professor fica lá ensinando e o aluno fica cá aprendendo. Então, o professor ele passa o conteúdo e em seguida, em casa, o aluno tenta resolver os exercícios, identificar suas dúvidas, né? E a intenção é que os estudantes tenham esse primeiro contato com o conteúdo antes deles chegarem na escola, para então serem auxiliados com o educador em relação às suas dúvidas, em relação à resolução das questões. Então, esse modelo que o professor passa o conteúdo, ele é invertido. O aluno entende o conteúdo primeiro, ele vai pesquisar esse conteúdo primeiro e depois o professor explica. Então, um exemplo disso, vou usar o exemplo da fotossíntese que eu dei antes. O professor vai falar assim, olha, na próxima aula a gente vai falar sobre fotossíntese. Tragam para mim tudo que vocês souberem sobre o tema. Então, antes do professor dar aula, o aluno vai lá no Google, vai nas fontes que ele tiver, vai na família, vai perguntar sobre o que é aquilo e vai chegar já com o assunto para o professor e o professor vai complementar e vai discutir esses assuntos com ele. E aí, como a minha sugestão para vocês usarem nesses tempos aí de isolamento? Vocês podem marcar com os alunos deles gravarem vídeos explicando a matéria para os colegas. E olha, não pensem que são só os mais velhos que conseguem fazer isso, não. Aluno de 3º ano, aluno de 2º ano, aluno muito novinho já sabe gravar vídeo e já sabe explicar. Eles sabem gravar vídeo para outras coisas. Então eles vão conseguir gravar vídeo explicando a matéria num vídeo para os colegas. Eles seriam os professores. Então isso gera um enorme engajamento também. E aí, vendo os vídeos, você pode ir corrigindo, você pode ir orientando, dando as explicações pertinentes, acrescentando o que for necessário, tanto em vídeo como por escrito. Isso aí o próprio canal do WhatsApp pode servir também. Entendido? Dica 4, gamificação. Ih, Luciana, você complicou agora, né? Gamificação. Bom, gente, não é complicado. O objetivo da gamificação é trazer a experiência dos jogos para o ensino. O ponto principal dessa metodologia é fazer com que os alunos entrem numa competição saudável e que seja estimulado o pensamento fora da caixa. E aí, professor, você também tem que ter um pensamento fora da caixa. E é a motivação e a dedicação
que você vai conseguir dos alunos para o estudo. Então, nesse momento, um trabalho de gamificação ajuda a escola a vencer a batalha contra o videogame, contra as brincadeiras de casa, né? Os alunos estão em casa, o videogame está lá, a televisão está lá, todos os estímulos estão em casa. E aí, se você fizer um trabalho de gamificação, você vai conseguir um engajamento com esses alunos e vai tentar vencer o videogame e as brincadeiras. Então, como é que você pode fazer isso, professor? Proponha desafios aos alunos, como se fosse uma gincana, uma competição. Você pode usar componentes de jogos com recompensa. Você pode criar etapas e cada etapa que o aluno for vencendo, ele tem um prêmio. Podem ser feitas batalhas entre grupo de alunos, tudo online. Usa a sua criatividade, professor, eu tenho certeza que você sabe fazer isso. Usa a criatividade, pensa aí num game que você possa criar com os alunos nesse momento. Dica número 5, aprendizado baseado em fenômeno. O que seria um aprendizado baseado em fenômeno? Você pode aproveitar o interesse dos alunos num determinado tema, no caso agora, né, a Covid-19, e relacionar esse tema à sua disciplina e a um determinado conteúdo que você deseja ensinar. Isso vai tornar o aprendizado mais contextualizado, vai criar um engajamento legal com os alunos. Então, entendido? Relaciona a tua disciplina com um assunto do momento e isso vai criar engajamento. Dica número 6, aprendizado baseado em projetos. O que seria uma aprendizagem baseada em projetos? Você pode construir com os alunos um projeto de estudo, né? Determina as regras, né? Mas coloca isso bem claro, regras claras, né? As principais perguntas, os principais desafios, o que você espera como entrega desses alunos no final desse projeto, né? Uma maquete, uma apresentação, um PowerPoint, uma aula. Usa a sua criatividade para definir isso. E também você pode deixar que os próprios alunos definam como é que eles querem entregar esse conteúdo para você, professor. Então, usa a criatividade. Projetos pode ser feito à distância. E, por fim, a última dica, dica número 7, é faça lives. Perde a vergonha, professor, que o professor não tem vergonha. O professor tem presença de palco, pode fazer live. Então, faça uma live no Instagram, faça uma live no Facebook, marca com os alunos uma live onde você vai abordar um determinado tema. Então, você pode dizer assim, ó, na terça-feira, às 10 horas, eu vou fazer uma live no Instagram para falar do tema X. E aí os alunos às 10 horas vão estar lá, ligados na live, e nessa live você vai explicar tudo como se você estivesse dando a sua aula na escola. Né? Os alunos podem fazer perguntas, você vai respondendo, coloca o celular no suporte, ou encosta ele em algum lugar e vai lá fazendo a tua aula, você sabe fazer isso, professor. E os alunos vão lá interagindo com você nesse momento. Enfim, o importante é que cada escola analise a sua realidade, busque implementar as metodologias que mais se adequam aos objetivos e ao perfil dos seus alunos, mas para que isso seja possível, para que realmente a gente consiga minimizar esses problemas todos, o educador precisa se manter atualizado. Ele precisa querer saber a respeito das tendências, das novidades na educação. Né? Eu, Luciana e toda a equipe do DC Pro, nós estamos empenhados em ajudar as escolas e ajudar os professores nesse momento, nesse processo em que o país está passando, que o mundo está passando. Né? O coronavírus foi um imprevisto que pegou todo mundo de surpresa. Não há muito o que fazer nesse momento a não ser se proteger, tomar algumas medidas, né? E garantir a aprendizagem dos alunos para que eles não sejam prejudicados nesse tempo que a gente não sabe direito quanto tempo vai levar. Então, como eu disse, nós aqui do DC Pro, nós temos o propósito de ser um braço, de ser uma ajuda que vai habilitar o professor e vai habilitar as escolas, né, para que todo mundo possa passar por tudo isso da melhor forma. Juntos, nós vamos conseguir garantir a prevenção para o vírus, a saúde dos nossos alunos e as nossas, né, a nossa saúde também, reduzindo ao máximo o uso de metodologia, reduzindo ao máximo os problemas, né, e com o uso de metodologias ativas e dos recursos digitais, reduzir os impactos negativos desse processo de aprendizagem. Então, no final, quando tudo isso acabar, eu tenho certeza de que nós sairemos mais fortes e mais qualificados de tudo isso. Né? Nossos alunos têm muito que aprender conosco, mas eu tenho certeza que nós também temos muito que aprender com eles. Eu tenho certeza que vocês vão se surpreender com o que eles vão ser capazes de produzir para vocês nesse meio digital. Então, vamos lembrar que esse momento é um momento de união e de troca. Sigamos juntos e fiquem de olho nas nossas redes sociais, né? Nosso site idcpro.com.br, Facebook, Instagram, WhatsApp, todas as minhas redes e todas as redes do IDC Pro. Nós vamos dando dicas legais todos os dias para ajudar os professores, as escolas a passar por tudo isso com o menor impacto negativo possível. Então, beijo do coração
IDC Pro, transformando nossos sonhos de educação em realidade e agora trazendo o futuro até você, porque o futuro já chegou, o futuro já está aqui no presente. Até o próximo vídeo, gente. Espero que essas dicas tenham sido e sejam muito úteis para vocês e que vocês acrescentem a criatividade de vocês e a união de todos para que tudo dê certo. Então, fiquem com Deus e até a próxima.